Coisas que eu digo desde a vida inteira, que o Novo Testamento ou a Bíblia não é para ser lido como um livro inerrante, porque tem erros de várias qualidades. Por exemplo, tem erros genealógicos, É, tem algumas genealogias, em alguns livros da Bíblia saltam figuras impressionantes, tem outros que não, tem outros que seguem por uma outra linha genealógica, às vezes da mãe, do pai, sei. de algum outro. Então, se você compara e junta, você diz, bom, se esse livro é a palavra de Deus, então tem erro aqui na genealogia, tem erro em datas, porque uns colocam uma coisa assim 2 anos antes, Ah, ou tá. 3 anos depois. Nos evangelhos, Mateus diz que eram dois endemoninhados em Gadara, o Gadareno, aquele cara muito doido que andava se cortando e tal, e Sei. Jesus curou. E aí no evangelho de Marcos é um Gadareno. Aí porque em Mateus são dois e em Marcos é um, aí teria um erro. Uma bobagem dessa, porque são observadores diferentes Depois de um tempo, de né? tempos. Se Quanto tempo, assim? acontecer, depende. Do Evangelho de Marcos para o Evangelho de Lucas, provavelmente você tem aí 20, 30 anos Então, é. de Trabalhando com uma intercorrência memória, né? com memória, o que facilitava, no caso de Jesus, as pessoas não terem livros e serem analfabetas, a maior parte delas, e não É. esquecerem o que ele dizia, é porque ele falava aramaico. E o texto do Novo Testamento foi escrito em inglês, ou seja, em grego. O grego era o inglês daqueles dias. Sei. Todo mundo falava grego. E como todo mundo tem que falar inglês hoje. É. Então, claro, eles foram contar a melhor e mais fantástica história da existência deles, eles contaram numa língua universal. Que não era a língua que eles Não dominavam era aramaico. perfeitamente. É, Aí concluiu, mas Jesus falava aramaico. tá. E aí um grande erudito cristão chamado Joaquim Jeremias, Joaquim Jeremiah, ele era um inglês, especialista em aramaico, ele passou a vida dele toda traduzindo os 4 evangelhos em grego para o aramaico. Ele voltou. Voltou. E aí o que aconteceu? Ele foi ficando chocado que tinha rima e tinha métrica. Caramba. Então, Jesus era um repentista. Era tipo literatura de cordel. Sei, Então, ele falava e ninguém nunca mais esquecia. Ele contava aquelas histórias, filho pródigo, as sei. parábolas, tudo aquilo com rima e com métrica. Caramba. Então, o pessoal. Cancioneiro. Cancioneiro. E o pessoal repetia, era fácil repetir. Por Caramba. isso é que o primeiro texto cristão escrito do Novo Testamento foi a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, isso já 45 anos depois de Jesus, foi o primeiro texto assim Caramba. para entrar numa leitura. A maioria das pessoas não sabia ler. É, Então, ou você dava uma coisa que pudesse ser passada, repetida e né? passada por via oral, ou você ia corromper a Cara, mensagem. O extraordinário é que, apesar disso, esses 4 evangelhos aqui de Mateus, que deve ter sido escrito com base na estrutura do evangelho de Marcos, ah, que, por sua vez, foi escrito com base nas memórias de Pedro. E aí Mateus pegou Marcos e acrescentou o que eles chamavam de os oráculos do Senhor. Parábolas que Marcos quase não tem. Marcos é um evangelho pragmático, escrito para romanos, que eram pragmáticos, que não gostavam muito de ler. Então, escreveu um evangelho curto, mas de curas, milagres, sim. sinais, maravilhas, era pragmático. Aí veio Mateus, pegou a pragmaticidade de Marcos, incluiu parábolas, o Sermão do Monte, os princípios de vida que Jesus ensinou. Aí veio Lucas e falou: depois de uma investigação acurada, entrevistando personagens originais,
eu cheguei a essa síntese. Aí ele conta uma coisa que começa lá com... Mateus começa com Maria engravidada pelo Espírito Santo e o anúncio feito pelo anjo Gabriel. E Lucas já toma isso como pressuposto, e aí Maria está naquela situação horrorosa de ter que sair do lugar onde ela morava com medo das acusações de gravidez, vai para a casa da prima dela, Isabel, lá na Judéia, onde hoje é um bairro muito gostoso, muito chique, e onde eu gosto muito de comer nos melhores restaurantes daquela região. Então, ela foi para lá, para aquele lugar, em Karen. Aí, conclusão, ele começa dali e vai fazendo as narrativas mais Cara, eu nunca sou disso. Pormenorizadas. Pormenorizadas. Aí ele vai Detalhista. detalhistas. Ele vai fazendo todas elas e chega aonde todo mundo chega e segue. E aqui e ali ele faz umas interpolações de histórias que só ele inseriu. Aí você tem o Evangelho de João, que não quer ser uma cronologia dos evangelhos. Ele de cara diz que ele está escrevendo uma mensagem para que as pessoas saibam quem é Jesus. Então ele pega 7 dos principais eventos da vida de Jesus, vinculados às principais mensagens que foram ensejadas por esses eventos, tipo multiplicação da água, transformação da água em vinho, multiplicação de pães e peixes, eventos dessa natureza. Sim. E após cujos eventos Jesus sempre cria uma associação. Tá. Ele transforma água em vinho, vai ao templo e bota isso tudo nas talhas de purificação religiosa dos judeus. É ali, no lugar onde os fariseus chegavam em casa e se batizavam todo dia, se lavavam para poder comer. E Jesus manda que eles encham aquelas talhas de água e só diz: agora levem para o mestre-sala. Quando o cara prova, diz: é o melhor vinho. Aí no dia seguinte, segundo João, não é a cronologia, mas João junta o fato de que ele vai ao templo e expulsa os vendilhões do templo e diz que aquilo que devia ser a festa Quando de ele sai Deus, quebrando tudo. que devia ser a festa do amor de Deus, tinha se transformado num covil de salteadores. Aí a mulher samaritana, que é um papo gostoso em volta de um poço, e ela diz: mas por que você está falando comigo? Os dois eram 2 garotões, não é? Ele tinha 30. As samaritanas eram conhecidas por serem mulheres bonitas e gostosas. Ah, é? Até hoje você vai a Samaria, cada coxa, cada bunda que você não acredita, meu amigo. De genética samaritana, elas não mudaram. E elas saem, se exibem e tudo mais. Então, as paniquetes da época. Aí, conclusão, Jesus está conversando com uma dessas mulheres que já tinha tido alguns homens na vida dela, fora os 5 casamentos, e agora estava vivendo com outro cara. Sim. Aí ela diz: como é que você está conversando aqui comigo e tal? Porque na teoria elas não podiam, e Jesus, escória, né? e Jesus estava cometendo uma heresia como judeu. Aí ele disse: se você soubesse com quem você está falando, você me pediria e eu te daria da água viva. Caramba. E tem mais um elemento subterfúgio aí, porque a expressão eu te daria do esguicho da vida. Parece quase uma alusão a uma ejaculação. Mas, na realidade, ele está dizendo isso porque em Jerusalém a principal fonte d'água lá, que era a fonte de Guion, era uma fonte de esguichos. Então a água ia e esguichava, tipo uma ejaculação aquática. Sim. Aí ela recolhia, mas não parava nunca. Tanto é que ela está assim até o dia de hoje. Você vai lá e você vê a mesma coisa. E ele diz isso: você receberia o esguicho da vida eterna. Aí ela diz: então me dá dessa água para eu não precisar ficar vindo aqui pegar. Ela entendeu que não era erótico o papo, que era de outra natureza.
Mas os discípulos de Jesus que não estavam lá, quando chegaram, ficaram na maior história. O que é que ele está conversando com essa gostosa aí, meu Deus, sozinhos, nesse O que vão lugar. falar dele? Aí logo depois Jesus começa a falar da água viva, que quem beber daquelas águas volta a ter sede, mas da Então ele água vai que ele fazendo uma der, ligação. vai ligar. E João vai fazendo todas essas amarras. Costurando. Então ele diz o tempo todo. O que Jesus fez é muito, muito mais. Não daria para escrever em livros o que ele fez. Eu só estou elegendo esses temas para que vocês creiam. Entendi. Que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, o evangelho todo não tem nada a ver com dogma nem com doutrina. É sempre assim. Para que, crendo, tenhais vida. Jesus mesmo diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando Jesus diz para alguém, os teus pecados estão perdoados, a palavra que designa isso tudo tem a ver com cura. Então, a preocupação de Jesus não tinha a ver com pecados morais nem éticos, tinha a ver com a consequência da transgressão da consciência e o mal que isso produzia. Psicossomático, mental, espiritual, Caramba. Distúrbios emocionais, loucuras, tá dizendo endemoniamentos. Que tudo vinha desses pecados, todos os outros males decorriam daí. desse ponto. Pecado é doença do ser. É quando você rompe com o alinhamento da consciência, mente, alma, espírito e a desembocadura saudável disso na produção da saúde do corpo. Você abre algumas lacunas. Lacunas. A psicossomatização vem daí, tanto quanto os transtornos mentais e de caráter e de todas as naturezas decorrem disso aí, não é? Saiu do prumo e começa a pender para um lado. A palavra é pender. É a palavra que Paulo usa em Romanos 7, é pendor. Que você pode desenvolver o pendor para o espírito, ou você pode desenvolver um pendor para a carne. Carne não está falando do teu corpo, ele está falando daquilo que naquele tempo designava obras que adoeciam o ser, que faziam mal ao caráter, à mente, ao pendor da carne, que tem a ver com ódio, ira, abuso, com objetificação sexual, com todas essas coisas.